Conosco, quem está agora aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, é o prefeito de Araraquara, um dos coordenadores da comunicação da campanha do então candidato Lula à presidência, o prefeito Edinho Silva. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Sônia, bom dia a todos os ouvintes da Band. Prefeito. É uma alegria imensa estar conversando com vocês. Que tipo de notícia só pode dar para o nosso ouvinte a respeito da transição? A gente já contou aqui que houve um contato agora da equipe do presidente eleito Lula com o ministro Ciro Nogueira. Como é que foi isso, prefeito? Olha, foi uma conversa extremamente amistosa, extremamente democrática, consenso republicano. Agradeço publicamente ao ministro Ciro Nogueira por ter aberto esse canal de diálogo. Imediatamente, o primeiro contato que eu fiz com o ministro foi encaminhado para a presidenta Gleisi Hoffmann, a deputada Gleisi Hoffmann, que é a coordenadora geral da nossa campanha. Ela já encaminhou com o ministro Ciro Nogueira os primeiros passos da transição. Acredito que na quinta-feira nós já vamos dar início ao processo de transição. Então, publicamente fica aqui a minha gratidão, que eu penso que é isso que é importante para o país. As eleições passaram, as urnas disseram o que o Brasil quer para esse momento. O importante é que nós possamos esquecer agora as disputas, esquecer o embate político e colocar os interesses do Brasil em primeiro plano. E é isso que nós queremos, e o gesto do ministro Ciro Nogueira mostra também que é isso que o atual governo quer, que possamos colocar o Brasil no primeiro plano, colocarmos fim a esse ambiente de disputa. É necessário que a gente pense nos interesses do povo brasileiro, que nós possamos pensar nos interesses das famílias brasileiras nesse momento. Então esse é o nosso objetivo e é para isso que nós estamos trabalhando e é nesse sentido que nós fizemos contato com o ministro Ciro Nogueira, para iniciarmos a transição pensando nos interesses do país. Prefeito, bom dia. Prefeito, bom dia, aqui é o Cláudio Humberto. Eu queria saber o que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, como é que funciona isso. Quer dizer, o presidente eleito aponta quem vai coordenar pelo lado do futuro governo as ações de transição, mas isso é um ato publicado no Diário Oficial, etc., assinado pelo chefe da Casa Civil atual. É assim que funciona, né? Exatamente, Cláudio. Primeiro, um prazer falar com você. É exatamente isso. O presidente indica o responsável pela transição do lado do governo, nesse caso o ministro Ciro Nogueira. Nós, a partir de hoje, indicamos a comissão do lado do presidente eleito e nós iniciamos os trabalhos para que a gente possa chegar em janeiro, né, com os primeiros passos, né, do novo governo construídos em cima das informações oferecidas pelo atual governo. Prefeito, é o Pedro Campos. Há uma grande curiosidade, né, para saber como é que vai ser montado esse governo, quem vão ser os ministros, e principalmente em relação à área econômica. Quem vai comandar a área econômica, quais serão as diretrizes, o que nós vamos ter, porque o Lula fez uma ampla aliança para ganhar essa eleição. E nós dissemos isso aqui na Rádio Bandeirantes, ele começou a eleição do primeiro turno com a estratégia do segundo turno, ele inverteu tudo que se viu até agora em eleições no país. Então ele começou com o Alckmin, né, trazendo o Alckmin para o barco, tem o Henrique Meirelles e tem o Boulos nesse mesmo barco, tem a Marina Silva e tem o Armínio Fraga, tem o Fernando Henrique Cardoso. Então assim, é uma coisa que nós temos divergências, né, nesse mesmo campo. Eu queria saber do senhor como é que está a expectativa, quando que nós vamos ter clareza a respeito do que vai pesar mais nessa política econômica e quem vão ser aí os chefes dessa política econômica do futuro governo? Olha, Pedro, eu penso que para se ganhar uma eleição, principalmente como essa, com o Brasil polarizado da forma como nós vimos,
Os dois lados fizeram alianças dentro do espírito daquilo que as candidaturas estavam propondo. Eu penso, essa é a minha compreensão, que o presidente Lula se elegeu em decorrência de um amplo movimento democrático, de forças democráticas que se aliaram à candidatura do presidente Lula, entendendo, nesse momento histórico, a necessidade de nós fortalecermos as instituições, gerarmos um ambiente de estabilidade no país, combatermos esse ambiente de instabilidade institucional que o país vivia. Então, em resposta a essa leitura, a essa compreensão, nós conseguimos, né, o apoio de diversas forças democráticas, e esse movimento democrático levou o presidente Lula à eleição. Claro que ele vai montar um governo que represente esse movimento democrático, né? Um governo que faça a síntese desse movimento democrático que ocorreu em torno da sua candidatura. Claro que o presidente Lula foi eleito com uma diretriz para o país, uma diretriz para o desenvolvimento econômico, que a gente possa gerar estabilidade para que o país possa receber investidores internacionais, para que os investidores nacionais entendam, né, que o país tem paz social, tem paz institucional para poder crescer. Mas claro que esse crescimento econômico, na compreensão do presidente Lula, é um crescimento econômico que tem que gerar distribuição de renda, combate à pobreza, combate à miséria, combate a uma situação onde mais de 30 milhões de passam fome. Então, o ministro que vai conduzir essa política econômica, né, que sinalize para o crescimento, que gere estabilidade, que gere previsibilidade, mas que também gere inclusão, é um ministro que efetivamente consiga, né, ter a habilidade política, a compreensão necessária para que essa construção ocorra. O presidente deve anunciar seu ministério nas próximas semanas. Acredito que a partir da semana que vem os diálogos vão começar a ocorrer, né? Ele deve chamar as lideranças que ele gostaria que estivessem no seu governo. Penso que será um governo, repito, que represente esse movimento democrático, portanto não será um governo do PT, e será um governo mais amplo do que as próprias forças políticas que apoiaram o presidente. Será um governo que represente esse movimento democrático que criou as condições para a vitória do presidente Lula. Prefeito, Sônia Blota aqui, um grande prazer recebê-lo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E a expectativa aqui no exterior com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva é das mais altas. Então eu gostaria de perguntar para o senhor quais as principais mudanças nas relações exteriores que estão previstas aí nesse novo governo. Alegria minha, Sônia, é um prazer imenso falar com você. Faz tempo que eu não falava com o senhor, né, prefeito? Desde São Carlos. Eu morei em São Carlos, que é do lado de Araraquara, exatamente. Só para deixar claro para o ouvinte. Uma alegria imensa falar com você, te reencontrar mesmo que por aqui. Olha, Sônia, o presidente Lula, de domingo até ontem, ele recebeu telefonemas dos principais líderes mundiais, né, dos diversos espectros políticos, né. O presidente Biden, o presidente norte-americano, foram uma das primeiras lideranças a conversar com o presidente Lula, né, lideranças europeias como o presidente Macron, enfim, também lideranças de países da América do Sul, da Ásia, e o presidente Lula tem dito, e essa será a sua diretriz, que ele pretende retomar a política externa desenvolvida nos seus primeiros mandatos, quando ele foi presidente de 2003 a 2010. Ou seja, uma política internacional extremamente propositiva, né, construindo relações com todos os países do mundo. O presidente Lula sempre reivindicou que o Brasil não pode ser um país que escolha lados no mundo, é um país que tem que dialogar com as principais potências, tem que abrir mercado internacional, tem que criar condições para que o Brasil exporte e também para que o Brasil atraia investidores. E o presidente Lula
tem dialogado com o mundo a importância da Amazônia. A Amazônia é um patrimônio do povo brasileiro, mas a Amazônia é importante para o mundo, para o planeta, né? É impossível nós pensarmos um modelo de desenvolvimento sustentável internacional sem considerarmos a importância da Amazônia. Então, o presidente quer fazer alianças internacionais para que a gente possa preservar a Amazônia, mas também estimule o desenvolvimento econômico sustentável para os povos daquela região. Nós temos hoje comunidades inteiras que vivem na Amazônia sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem as mínimas condições de infraestrutura. Então é preciso levar qualidade de vida para esse povo, é preciso levar, né, perspectiva de desenvolvimento para essa população, mas, claro, uma perspectiva de desenvolvimento que seja sustentável, né, onde nós possamos entender a importância de um bioma como a Amazônia. Prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ele foi um dos comunicadores da comunicação da campanha do então candidato Lula à presidência. Prefeito, queria perguntar para o senhor hoje qual é o grau de preocupação que existe dentro do comitê de transição sobre esses protestos que acontecem no Brasil inteiro, envolvendo caminhoneiros. Você acha que isso pode ser, de alguma forma, um transtorno, algo ali que coloque um ingrediente de instabilidade na transição entre os dois governos? Olha, Thaís, claro que nos preocupa. Nos preocupa porque é uma reação pós-resultado eleitoral. Então, uma reação que caracteriza, né, um não reconhecimento à voz das urnas. Isso é muito ruim num país que se dispõe a ser democrático. Essa é uma preocupação grave. Além do que, se nada for feito de imediato para que essa manifestação possa ter uma solução, e acredito uma solução pacífica, nós viveremos uma situação de desabastecimento das famílias, né? As famílias brasileiras começarão a sentir dentro das suas casas o resultado dessa mobilização. Eu penso que é urgente, todos nós que temos responsabilidade com o país, que nós possamos dialogar, abrir canais de diálogo para que possamos pôr fim a essa manifestação. Se a manifestação tiver um cunho econômico, vamos conversar economicamente, da perspectiva econômica, com as lideranças desse movimento. Se for de cunho extremamente político, eu penso que tem que ter uma reação institucional que mostre às lideranças desse movimento que o Brasil é um país democrático. Nada nesse país se resolve com a força. Nada nesse país se resolve com desrespeito à Constituição Federal. Então, nós temos que entender, né, se há alguma reivindicação econômica. Se houver, eu penso que o atual governo tem que dialogar. Se for algo que o governo presidente Lula também possa ter espaço para diálogo, não agora, mas porque nós nem sabemos efetivamente o que tem, né? Eu acho que logo após o início da transição nós também podemos dialogar, mas é preciso pôr fim a essa manifestação, porque quem vai pagar o preço é o povo brasileiro, são as famílias brasileiras. Prefeito, aliás, eu não sei se eu chamo de prefeito ou trato por ministro, né? O senhor foi ministro e, olha, se tem um ministro aí que já está certo no futuro governo, com toda certeza é o atual prefeito de Araraquara. Eu queria saber, além disso, né, eu gostaria de saber o seguinte, o presidente Lula, no discurso da vitória, ele fez acenos à reunificação do país, à pacificação do país, etc. e tal. Mas assim, não é nova essa postura, né, de líderes como ele, nem no Brasil, nem no exterior, mas é sempre necessário fazer isso depois de uma eleição, sobretudo tão acirrada como a que nós tivemos. Mas também é frequente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que embora líderes políticos digam isso, no fundo, quer dizer, na verdade, né, no exercício do governo, eles têm uma outra atitude, né? Então eu queria saber do senhor isso, considerando a sinceridade que ficou
aparente, que ficou clara mesmo no discurso do presidente Lula, como isso vai ser tocado, né? De que maneira o presidente pretende fazer o governo que para todos os brasileiros, como ele diz, você presidente e todos os brasileiros, inclusive aqueles que não votaram em mim, né? De que maneira a gente pode ter a expectativa de que, apesar das palavras, o presidente não vai criar um ministério informal, tipo o Ministério de Vinganças e Retaliações, em razão do acirramento dos ânimos, etc. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Que tipo de atitude prática podemos esperar do novo governo, do novo presidente? Olha, primeiro agradecer essas palavras, mas dizer que eu continuo prefeito de Araraquara, mas agradeço, é um reconhecimento, agradeço muito, minha gratidão. Mas eu penso que o presidente Lula fez um discurso chamando o Brasil à unidade, e não é um discurso pós o reconhecimento da sua vitória. E vocês vão ver, o Brasil vai ver, que esse discurso vai ser colocado em prática porque o presidente Lula tem a compreensão do seu papel nesse momento da história brasileira, né? Ele sabe que ele tem um papel histórico de reunificar o nosso país, de pôr fim a essas disputas que nós estamos vivendo, que não tem nenhuma racionalidade. O Brasil é um país que se desenvolveu enquanto nação, respeitando a diversidade do seu povo. Nós somos um país continental, com uma diversidade cultural, regional imensa. Nós somos um país que fomos formados, né, por diversos imigrantes, né, de imigrantes de diversos países do planeta. Nós somos formados pelos portugueses e espanhóis, pelas nações originárias, pelos africanos, posteriormente por italianos, japoneses, enfim, todos os povos europeus. Então, as comunidades, os países árabes, enfim, essa diversidade étnica, cultural, fez com que o Brasil fosse o país que ele é. Então, nós temos que entender que a nossa cultura e a nossa identidade parte da diversidade. Então, não há por que esse país ficar dividido em cima de pensamentos, de leituras de realidade, de compreensões, de escolhas religiosas, enfim, de opções individuais. Então, é necessário que nós retomemos a identidade do povo brasileiro, que é um povo que tem a sua origem na diversidade. Então, o presidente vai trabalhar nesse sentido, ninguém tenha dúvida disso. É necessário nós reunificarmos o país. E os nossos primeiros gestos vão nesse sentido. Nós queremos dialogar com o atual governo, estamos de portas abertas para dialogar com o atual governo. Ontem fizemos gestos, hoje vamos continuar fazendo gestos. Queremos sentar à mesa e achar aquilo que efetivamente pode ser pontos de unidade e aquilo que for de divergência, que a gente traz de forma civilizada, de forma adulta. Então pode ter certeza que esse será o movimento do governo do presidente Lula. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, ex-ministro, um dos coordenadores da campanha de Lula, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Prefeito, muito obrigada, hein? Até a próxima. Eu que agradeço, foi uma imensa honra e alegria participar do programa e estar dialogando com comunicadores, jornalistas, enfim, formadores de opinião que eu tenho muito respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte, ministro. Muito obrigado.